Environmental, Social, Governance. Os fatores ESG são cada vez mais valorizados pelos consumidores e pelos investidores. Fale com a Ambipar, a líder em gestão ambiental. A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais nossas ações. Por isso, a Braskem assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. O que a gente pode fazer pelo mundo? Nós escolhemos nos importar com a Amazônia viva. Escolhemos firmar o compromisso de conservar a floresta, cuidar das pessoas e valorizar a cultura local. Natura, o mundo é mais bonito com você. Financiamento climático. 2 palavras, milhares de possibilidades. The time is running out. Taking responsibility. The much higher price of a climate disaster. Para a COP26 em Glasgow ser considerada um sucesso, os negociadores vão precisar definir de onde vêm, para onde vão e que formato terão os fluxos de dinheiro essenciais para a construção de um mundo mais saudável. E essa conta não é simples. Há gastos para reparar os danos de eventos extremos provocados pelas mudanças climáticas. Existe também a despesa para ajudar os países, especialmente pobres e insulares, a conviver com um planeta mais quente e, portanto, com o nível dos oceanos cada vez mais alto. E tem ainda o investimento necessário para transformar a economia e fazê-la cada vez menos dependente dos combustíveis fósseis, o que é a base para se alcançar as metas discutidas na Conferência do Clima, que termina domingo em Glasgow. O Reino Unido, que é o anfitrião do evento, tem como meta cortar emissões poluentes em 78% até 2035 e alcançar a neutralidade de carbono em 2050. Os Estados Unidos querem reduzir a emissão de gases poluentes em 50% até 2030 para atingir a neutralidade de carbono em 2050. Já a China anunciou que pretende atingir o ápice da emissão de carbono antes de 2030 e, a partir daí, caminhar para a neutralidade de carbono até 2060. Sim, mas quanto custa tudo isso? Os negociadores da COP26 lutam para que os países ricos firmem o compromisso de reunir por ano 100 bilhões de dólares para ajudar nações pobres a lidarem com as mudanças climáticas. O primeiro problema é que essa quantia dá conta apenas de uma fração dos esforços globais necessários para frear o impacto do aquecimento global. Repara que isso é só ajuda aos países pobres. A segunda questão é que esse dinheiro já deveria ter sido mobilizado em 2020, segundo acordo firmado na Conferência do Clima de Copenhague há quase 12 anos, o que não aconteceu, como lembrou o Joaquim Leite, o ministro do Meio Ambiente aqui do Brasil, que também está em dívida com as suas pretensões de combate ao desmatamento. A meta dos 100 bilhões de dólares não foi cumprida. São necessários volumes mais ambiciosos, de fácil acesso e execução ágil. Quem deve pagar a conta do clima e como isso pode ser feito? Quais são os investimentos necessários para além dos 100 bilhões de dólares negociados na COP? E como o impasse financeiro desafia o cumprimento das metas desenhadas no Acordo de Paris? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira, que integra o projeto Um Só Planeta. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o coordenador do MAP Biomas, o engenheiro florestal Tasso Azevedo. Fique com a gente. Tasso Azevedo, antes de a gente falar sobre valores, quais são os tipos de investimentos necessários para dar conta desses desafios climáticos do presente e também do futuro? Explica para a gente a diferença entre investimento para reduzir as emissões de carbono na atmosfera, esse das metas, e um investimento para combater os efeitos do aquecimento global. São 3 coisas, Uma primeira é os investimentos que a gente precisa fazer para poder reduzir o que causa o aquecimento global, que são as emissões de gases de efeito estufa, como carbono, metano e outros. Então, algumas vezes, esses investimentos são investimentos que retornam na forma das atividades econômicas que estão associadas. Então, por exemplo, você pode investir em fazer
uma usina solar ou uma usina eólica, né, para produzir energia, e que a energia vai pagar aí depois. Então você faz um investimento, mas ele vai se pagar. Existem outros investimentos que eles não têm um retorno tão direto e específico, né? Como, por exemplo, você fazer a redução do desmatamento e fazer um processo para reduzir o desmatamento, que não necessariamente você vai ter um retorno específico sobre ter reduzido o desmatamento, né, na atividade específica. Então, esse é o primeiro tipo de investimento. O segundo tipo de investimento é para a gente se preparar para lidar com a mudança do clima, que a gente chama da adaptação. Então, por exemplo, quem vive na zona costeira, né, e o nível do mar vai subir, e você vai ter que remover aquela casa ou aquela construção para um outro lugar. Então, você tem um custo ali, que é fazer a remoção daquela casa para um outro lugar. Ou, como acontece em alguns lugares, né, que é fazer umas barreiras de proteção ao longo da costa para que possa se proteger do aumento do nível do mar. Então, esses são custos de se adaptar às mudanças que estão acontecendo no clima. E tem um terceiro custo, que é o custo do que a gente chama perdas e danos, né, que são naquilo que você não consegue adaptar, o que já está acontecendo, como é que você lida com as perdas. Então, por exemplo, a gente tem o aumento dos incêndios florestais e dos furacões. Esses incêndios florestais e furacões, eles causam perda de casas, causam perdas, danos materiais, né, e danos à vida também, e que precisam ser, também tem um custo que acarreta, né? Por exemplo, na saúde ou de reconstrução de áreas. Então, essas são as três coisas que precisam ser pensadas. Reduzir emissões, se adaptar para as mudanças do clima que estão vindo aí, e que já estão acontecendo, e lidar com os prejuízos, né, das mudanças climáticas podem ocasionar. Agora, professor, a gente tem de um lado os países ricos que emitem carbono na atmosfera há muito mais tempo e os países pobres que emitem menos e precisam se desenvolver. Já tem um consenso hoje sobre a quem cabe pagar essa conta? Essa é uma coisa interessante, como que evoluiu ao longo do tempo essa discussão, né? Tem um conceito, né, que se usa na Convenção de Clima, bem consagrado, que chama-se responsabilidade comum, porém diferenciada, né? Ou seja, todos nós somos responsáveis por enfrentamento das mudanças climáticas, mas tem uma diferença de quanto é que cada um tem que contribuir. Então, ao longo do tempo, isso que era antes alguns têm limite de emissões de gás de efeito estufa, outros não têm limites de emissões, né, como era até o Acordo de Paris vigorar. Agora isso foi substituído por, não, todo mundo vai reduzir as emissões de gás de efeito estufa, mas quem vai pagar mais da conta, né, financeira são os países desenvolvidos e que já emitiram mais historicamente ou emitiram no passado, né? Então, o conceito é de que tem emissões que aconteceram no passado que geraram desenvolvimento nesses países e que, portanto, eles podem agora contribuir com mais recursos. E esses recursos, a ideia seria que eles pagam a conta para que todos consigam cumprir as suas obrigações e enfrentar, né, as mudanças climáticas, né? Lembrando que o Brasil está no meio do caminho, né? Porque o Brasil emitiu muito também historicamente, né? Um dos 5 países que mais emite hoje e também um dos 5 países que mais emitiram desde 1850. Mas países, por exemplo, as pequenas ilhas ou alguns países mais pobres na África, mesmo na América Latina, são países que emitiram pouco e que têm impacto das mudanças climáticas e, portanto, deveriam receber tanto pelas perdas e danos que estão tendo, quanto para se adaptar às situações de mudanças que estão acontecendo, né? Tasso, vamos aos números então, né? Na COP15 Copenhague, portanto, 12 anos atrás, mais ou menos, os países ricos, né, e encabeçados pelos Estados Unidos, que tiraram o número mágico da cartola durante essa COP15, se comprometeram com um fundo de algo de 100 bilhões de dólares, né, por ano, para essas ações que você já mencionou. O que deu desse fundo? O que deu desse compromisso? Nunca foi dito que era um fundo, né? O que se disse é que se mobilizaria 100 bilhões de dólares. Em 2020, chegaria a 100 bilhões de dólares por ano. Então tem 2 problemas. O primeiro é que não chegou aos 100 bilhões de dólares em 2020 e também em 2021 também ainda não chegou. E agora aqui se fala em chegar a 100 bilhões de dólares talvez em 2023. Ou, né, acumulado 500 bilhões de dólares em 2025, né, para compensar esse período. Mas
Esse é um aspecto. O outro aspecto é como se contabiliza o que tem nesses 100 bilhões de dólares. Porque como não é um fundo, não é um lugar específico que você deposita o dinheiro, então cada um conta o que acha que deve contar. Então, sei lá, você fez uma ajuda para a produção agrícola num país qualquer e você conta, isso aqui é cooperação que tem alguma coisa a ver com o clima, põe ali na conta, entendeu? Então, tem de tudo dentro disso, cooperações que já existiam. Então, não é um dinheiro que existe a mais, um recurso que existe a mais, né? É algo que cada um contabiliza como quer. Então, uma das discussões que tem aqui em Glasgow, bem importante, aliás, um dos pontos de tensão importante é dizer o seguinte, olha, da mesma forma como a gente tem compromissos de reduzir a emissão, todos os países, né? E isso é monitorado, tem que ser reportado a cada 1 ano ou 2 anos, você tem que reportar o que você está fazendo, como você está indo, se quer que tenha um mecanismo igual para a questão financeira. Ou seja, você tem que dizer com quanto você se compromete a contribuir com os recursos, exatamente de onde são esses recursos, onde estarão disponíveis os recursos, e isso pode ser controlado e monitorado ao longo dos anos. Então, esse neste momento agora, é muito pouco transparente. A gente já sabe, por exemplo, quem teria que fazer, digamos, o secretariado, a gestão desses recursos, quem está fazendo o quê, quanto está pagando, se está dentro daquilo que se comprometeu, quem seria esse ente capaz de fazer essa organização, se já existe? Até o momento já não existe nada, mas existe um mecanismo que poderia ser usado para isso, que chama-se Green Climate Fund, né, o Fundo Verde do Clima. É aí que entra o Green Climate Fund, o maior fundo de financiamento verde com um orçamento de mais de 10 bilhões de dólares, serve como um catalisador de investimentos. Ele é um fundo que já existe, que financia atividades do clima e tal, mas ele não tem nenhuma vinculação com aquele compromisso que foi assumido lá em 2009, né? Então, uma das propostas que tem é essa, é de dizer o seguinte, olha, tem um mecanismo aqui pronto, então cada país diz quanto vai contribuir e contribua direto para o Fundo Verde do Clima, aí fica absolutamente transparente, certo? Eu prometi que ia colocar 5 bilhões, onde estão os 5 bilhões? Depositei lá no Fundo Verde do Clima os 5 bilhões. Com a vantagem de que no Fundo Verde do Clima, a governança do fundo, né, participam todos os países. Então estão representados todas as diferentes, né, grupos de interesse, estão representados ali no Fundo Verde do Clima, já tem um mecanismo de funcionamento e tal. Então, uma das ideias é aproveitar esse instrumento, mas essa discussão é duríssima aqui, né? Existe uma tendência a não aceitar de jeito nenhum que tem algum tipo de mecanismo ou obrigação em relação a isso. E esse é um dos pontos mais fortes de tensão nessa COP. Pois é, e além da tensão, tem uma discussão do valor em si, né, professor? Porque fala-se nesse valor de 100 bilhões, mas já há quem diga que nem isso seria suficiente, precisaria de 300, 400 bilhões. Como é que se chega a esse número factível, né, do quanto seria necessário para financiar tudo que é preciso fazer para combater o aquecimento global? O que se diz assim, que é uma questão absurda, né? Porque, veja bem, só de subsídios, né, aos combustíveis fósseis, a gente passa do 1 trilhão por ano. E a maior parte desses subsídios estão nos países desenvolvidos. Então, o que se pensa é o seguinte, mas se a gente está subsidiando ainda, né, os combustíveis fósseis, como é que pode ser tão difícil a gente disponibilizar, né, 100 bilhões, que é uma fração dos subsídios de combustíveis fósseis, por que é tão difícil disponibilizar esse recurso para que se cumpra o compromisso, né? Agora, se você pensar nas necessidades, provavelmente é muito mais do que isso. Mas nesse momento aqui, embora tenha essa discussão sobre o volume, o primeiro movimento a fazer é garantir que pelo menos aquilo que havia compromisso ele seja cumprido. Este episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis, em parceria com Ambipar, Braskem, Engie e Natura. Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B. umsoplaneta.globo.com.
Bom, Tasso, agora, para além desses 100 bilhões de dólares ou mais para essas ações de mitigação, adaptação de países aos efeitos do aquecimento global, existe alguma projeção sobre quantos bilhões de dólares vão ser necessários para fazer essa transformação da nossa economia de forma a reduzir as emissões de carbono e, portanto, também reduzir o avanço da temperatura do planeta, que é o objetivo da COP? A gente sabe muito bem o quanto é o máximo que a gente pode emitir, né? Por exemplo, daqui até o final do século, de 2020 até o final do século, para ter 50% de chance da temperatura estabilizar, né, o aumento de temperatura em 1,5 graus até o final do século, a gente não pode emitir mais do que 500 bilhões de toneladas em CO2 equivalente, né, que já é convertindo todos os gases para uma única moeda, né, o CO2. Então, 500 parece muita coisa, né? Você imaginar que um carro pequeno, né, ele emite 1 tonelada por ano, andando 20 km por dia, então 500 bilhões é bastante coisa, né? Tem, sei lá, 1,7, 1,8 bilhões de carros circulando, então parece que é bastante coisa. Mas é que a gente emite muito, né, em todos os setores. Hoje, o mundo emite 55 bilhões de toneladas por ano. Nesse ritmo, a gente vai consumir esse orçamento de carbono antes de 2030. E é por isso que se fala muito que a gente tem que chegar em meados do século emitindo zero, né? Que a gente chama que é chegar ao zero. Por quê? Porque na segunda metade do século a gente vai ter que pagar a dívida que a gente vai fazer agora, né? Quando você gasta mais do que o seu orçamento, né? Você tem que emprestar e depois tem que pagar. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai emitir a mais do que pode nessa primeira metade do século. Na segunda metade do século tem que emitir a menos, tem que capturar muito mais. O que é interessante disso é que no caso da redução de emissões, o que os estudos têm mostrado é que sempre compensa, ou seja, os investimentos que você faz para reduzir emissões, quando você faz o balanço completo deles, o retorno econômico que você vai ter é suficiente para pagar aquele investimento que está sendo feito. Os números que a gente tem hoje falam na casa de $1 trilhão por ano de investimento ao longo dessas próximas 3 décadas, né? Para a gente poder fazer essa virada. Mas $1 trilhão é aquilo que a gente já investe atualmente, só que em outras coisas. Então a questão é como você pega os investimentos que já são feitos naturalmente ano a ano, mas direcionam esses investimentos para as tecnologias que são de baixo carbono. O plano climático, ainda sem aprovação no Congresso, custa 555 bilhões de dólares e prevê incentivos fiscais para quem produzir ou comprar energia limpa, além de cortes de impostos para as indústrias solar e eólica. Então, por exemplo, quando alguém vai fazer uma renovação de frota de ônibus, né? Então você vai fazer um investimento para renovar a frota de ônibus. Só que em vez de comprar um ônibus a diesel, você vai comprar um ônibus elétrico. Então você simplesmente pegou aquele recurso que ia para um lugar e foi para outro. Eu vou fazer uma nova geração de energia e eu vou investir em energia solar em vez de investir em energia, sei lá, em uma termoelétrica, né? Então são essas trocas que a gente vai ver acontecendo ao longo do tempo. Não é necessariamente um investimento acima daquilo que a gente já investe anualmente nas diversas atividades econômicas. Outro exemplo bom é a agropecuária, né? A gente no Brasil na agropecuária tem aquele plano safra, né? Que investe centenas de bilhões por ano na agricultura, para custear a agricultura. É este mesmo recurso, não é que você precisa de um recurso específico para uma agricultura de baixo carbono. A gente pode transformar todo o plano safra para que ele seja sempre faça investimentos em práticas que reduzem as emissões de gás de efeito estufa. Tasso, você acredita que o Brasil consegue se beneficiar desse esforço mundial para frear as mudanças climáticas sem botar a mão no bolso? A gente pode dimensionar qual seria o esforço que o governo brasileiro, que as indústrias ou que o setor produtivo de modo geral no Brasil devem fazer e o que a gente pode efetivamente esperar de apoio estrangeiro, né, para cumprir as nossas próprias metas e também garantir a adaptação que a gente precisa às mudanças climáticas? Olha, o Brasil, se tem um país que pode se beneficiar de uma economia de baixo carbono, né, nessa nova economia, é o Brasil. Veja só, o Brasil tem o maior potencial de geração de energia solar, geração de energia eólica, geração de energia de biomassa e hidrelétrica do mundo.
só as 4 principais fontes de energia renováveis, o Brasil tem o maior potencial do mundo. O Brasil tem um programa enorme de biocombustíveis que permite a gente fazer uma transição, é o único país que consegue fazer uma transição para a eletrificação, que é inexorável, que vai acontecer de qualquer maneira, mas fazer ela também com baixo carbono, se optar por usar os combustíveis renováveis. Não adianta ter a frota flex, né? Se 70% das pessoas vão no posto e acabam abastecendo com gasolina em vez de usar o álcool. Então, tem várias coisas que a gente ainda pode fazer ali. Mas certamente o Brasil pode se beneficiar. O Brasil é o país que avança muito nas tecnologias de agricultura de baixo carbono, por exemplo. Onde está o nosso calcanhar de Aquiles? É o único ponto que nos pega. É o raio do desmatamento. Só no ano passado, o desmatamento foi responsável por quase a metade das emissões de gases estufa no Brasil. Porque o desmatamento é o que nos faz ser o 5º maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Se a gente conseguir combater e eliminar o desmatamento, inclusive com o compromisso que foi assumido aqui, de eliminá-lo até 2030, o Brasil certamente passa do, digamos, atual grande contribuinte de emissões no mundo, passa a ser certamente o país que mais reduziu as emissões de gases de efeito estufa em toda a história. Não que a gente não saiba fazer, a gente já mostrou que sabe fazer, né? Entre 2004 e 2012, o Brasil reduziu 80% do desmatamento na Amazônia, enquanto tinha crescimento econômico, né? O Brasil nunca cresceu tanto, né, a exportação quando aconteceu naquele período. Foi um período também que tinha crescimento econômico de PIB no Brasil mesmo. Então, não tem nenhuma incompatibilidade, né, entre reduzir o desmatamento e gerar crescimento econômico. Então, o Brasil é desses países que pode se beneficiar sozinho. E olha, pode fazer isso, inclusive, sem receber recurso externo. Mas certamente, se nós fizermos a redução do desmatamento, terá muito apoio externo, como mostrou no passado o Fundo Amazônia, né? Onde a gente reduzia as emissões e recebia recursos na casa de bilhões para apoiar a continuidade do trabalho de conservação e redução do desmatamento. Então, é ganha-ganha total para o Brasil se transformar numa economia de baixo carbono. Pois é, perguntar justamente sobre esse financiamento externo, professor. O que a gente pode esperar de financiamento externo para o Brasil? Porque a fila por esse dinheiro é grande, o Brasil, nesse momento, não está exatamente bem na fita, né? Não é um dos primeiros na fila depois dos últimos acontecimentos de Fundo Amazônia, elevação de desmatamento e tudo mais. É basicamente o seguinte, né? Se você olha para a Amazônia é fundamental primeiro para o Brasil, porque o impacto na Amazônia, ele se reverte, né, para o Brasil em perda de água, perda de chuva, perda de geração de energia hidrelétrica, ameaça a nossa agricultura, né? Então, quem está de fora e olha e fala o seguinte, mas vocês não cuidam nem daquilo que é muito importante para vocês vão cuidar dos interesses do investidor que vem de fora? Né? Isso é credibilidade. Então, a gente cuidar do tema do desmatamento também tem esse efeito, que é o efeito de gerar credibilidade para que os investimentos queiram vir para cá. Né? Mas, do ponto de vista das atividades que se faz, tanto no setor agrícola quanto no setor, né, de energia, indústria e outros, o Brasil é um país que certamente tem todas as condições de atrair os investimentos necessários. Agora a gente precisa vencer essa praga do desmatamento, né? Você tem que virar uma verdadeira obsessão nacional, deixar isso para trás, resolver este problema, para que a gente possa andar para frente. Não tem desmatamento no Brasil porque não pagam pela floresta em pé ou qualquer coisa parecida. Tem desmatamento no Brasil porque quem está se beneficiando no curto prazo. É o desmatamento entrando em terras públicas para depois conseguir regularização dessa terra pública, né? É o desmatamento para você botar gado para produzir carne na forma como se produz hoje. E, digamos, é uma minoria, né? Quer dizer, se você pegar as propriedades que desmataram o ano passado no Brasil, é 1% das propriedades. 99% não teve desmatamento. Mas aquele 1% que teve gera o prejuízo que nós estamos vendo para todo mundo. Então é aquela história, né? O desmatamento, ele é reflexo daquilo que gera benefícios para poucos no curto prazo e gerando um prejuízo para muitos ou para quase todos no longo prazo. Tasso Azevedo, muito obrigada pela participação, bom trabalho aí para você. Muito obrigado, Tasso, um grande abraço e um bom trabalho. Prazer falar com vocês.
Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Alex Braga e a edição do Gustavo Angeléias. Tchau. Até mais.